Boa tarde a todos, bem-vindo à Loja Esperança. Hoje nós estamos dando continuidade nosso ciclo, né, de palestras que gira em torno da obra Fundamentos da Filosofia Esotérica de Paul Roker. E hoje a gente vai tratar do capítulo 6, que fala sobre os centros Layas, né? A aurora da manifestação, o centro Laya, o universo consciente, espiritualmente objetivo, doutrina estoica do entrelaçamento de todos os seres, leis da natureza, politeísmo filosófico e as doutrinas das hierarquias. Isso aqui é um título comprido, né? Então, antes da gente começar propriamente na matéria, a gente vai dar uns fundamentos, né, que são citados no livro, são a base, os pilares da visão esotérica, né? Então, um deles é o universo é consciente, né? O seu postulado fundamental é que o universo está vivo, impulsionado e guiado pela vontade e pela consciência. A matéria e o espírito são apenas dois aspectos do uno, a vida absoluta. O início da criação se dá com o despertar de um centro Laya, um ponto no espaço que se torna um canal de vida ativa, manifestando-se primeiro como uma nébula. O cosmos é governado por inumeráveis hierarquias de seres divinos, né, os deuses. As chamadas leis da natureza são, na verdade, a ação da vontade espiritual dessas inteligências, ou seja, aquilo que a gente acha que é lei da natureza, de fato, é a ação desses seres inteligentes na natureza. Então, é através da ação deles no campo do sutil que a gente vê o que se manifesta, né, como lei, né? E aqui eu coloquei exatamente uma espiral aqui que está bem linkada com essa temática, né? Todas as coisas no universo estão interligadas ou entrelaçadas, pois todos os seres são fundamentalmente que é a unidade, né? Na realidade, o principal inimigo da teosofia é a visão materialista da vida, que afirma existir apenas matéria inconsciente e morta, né? Que na realidade tudo é vida, e a gente já de uma forma ou de outra, hoje em dia já se sabe disso, né? A hipótese de que a vida e o pensamento brotam da matéria morta é considerada absurda pela visão, né, do ocultismo. O postulado principal e básico do ser é que o universo cósmico inteiro está vivo. O cosmo é dirigido, impulsionado e guiado pela vontade e pela consciência, sendo, portanto, espiritualmente orientado. O universo é, em sua essência, um ser consciente, impregnado de inteligência em todos os seus níveis. Cada nível da manifestação, ele tem um campo de atuação dessas inteligências que estão por trás, né? O espírito e a matéria são dois aspectos do uno, que não é nenhum nem outro, mas a vida absoluta latente. Ou seja, no estado de unidade, essas duas coisas que nós conhecemos como espírito e matéria são unos. E são nesse estado de latência, né? Absoluta. Essa causa sem causa, que é a causa do cosmos, é chamada de vida una ou o sopro intracósmico. O espírito é a primeira diferenciação do espaço. A matéria é, por sua vez, a primeira diferenciação do espírito. Tudo o que deixa o estado Laya entra na vida ativa, sendo, portanto, a manifestação dessa mesma essência em diferentes graus de densidade. Esse ponto lá é o assunto principal dessa nossa temática de hoje.
E é por esse ponto lá que todas as coisas vêm à manifestação. Como eu já disse, né, nada no universo é separado de qualquer outra coisa. Todas as coisas estão juntas, estão interligadas, estão conectadas, não tem nada separado, né? Os antigos estoicos ensinavam que tudo no universo está misturado ou entrelaçado. A filosofia maravilhosa que se tornou merecidamente popular entre os pensadores mais profundos de Roma. Esse termo aí, crassis de rolo, ele significa misturando-se a tudo. Né? Expressaram esse princípio através da frase grega crassis de rolo, que significa misturando-se a tudo. Essa mistura é composta por diferenciações de uma substância raiz comum a todos, o que também é o ensino da sabedoria esotérica, ou seja, existe uma raiz que conecta todas as coisas a tudo. Né? Como você já deve ter noção do que eu estou falando, se fala aqui de Mula Prakriti, né? A raiz da raiz. O self dos selfies. Todos os seres são fundamentalmente um, né? Possuindo um self, que é o self dos selves, manifestando-se no íntimo do ser de cada um. O que seria isso? Existe uma unidade, né, uma essência dentro de cada um de nós, e ela é o portal, vamos dizer assim, para essa unidade. E o que se projeta no mundo da manifestação são esses selves, como está dizendo aqui, o egos, né, os eus, né, que a gente assume nas mais variadas situações. A ação e interação eterna, ou interpenetração desses seres, é o que produz os chamados planos do ser e manifesta as leis da natureza. Ou seja, esses eus, eles próprios são os projetores dessa realidade nas mais variados níveis, né? A natureza é uma hierarquia infinita de seres divinos, ou deuses. E cada parte do universo está sob o governo vital de uma essência espiritual. As chamadas leis da natureza são uma frase que se diz que é imprecisa, né? Porque não fecha no conceito mesmo. Elas são, na verdade, a expressão da ação, da vontade e da direção espiritual dessas inteligências, como eu tinha falado. Não há acaso, a ação e interação desses seres produzem ordem e propósito, com roda dentro de roda, propósito dentro de propósito. É aquela coisa, né? Uma coisa que é maior, dentro dela existem várias coisas menores funcionando. E ela, por si só, já é uma coisa menor em relação a outro grande esquema de realidade. Tudo o que vemos é a manifestação ou a aparição em nosso plano do funcionamento e das ações desses seres espirituais por trás da matéria. Então se chama o ponto lá de ponto zero da criação cósmica, né? O alvorecer da manifestação, como ensina a doutrina secreta, começa no e com o despertar de um centro lá. Eu coloquei essa imagem aqui porque realmente ela representa bem esse ponto negro ali no centro, com uma representação do ponto Laya, né? A palavra sânscrita Laya designa o ponto ou lugar que, devido à lei kármica, de repente se torna o centro da vida ativa, ou seja, de uma forma misteriosa, tudo começa a brotar dele. O centro Laya pode ser concebido como um canal. Através dele, a vitalidade das esferas superiores está fluindo para as esferas inferiores, inspirando os planos ou estados inferiores da substância. A manifestação inicia em um plano superior e depois desce através dos planos inferiores.
pelos planos inferiores. Por trás de toda essa vitalidade e da mecânica pura do universo está o mecânico espiritual. Esse mecânico espiritual é a inteligência por trás de tudo, né? Sempre vai ter algo, um ser, uma inteligência que gere o processo que está abaixo. A vida incorporada no centro Laia se mostra primeiro como uma nébula luminosa. Se o centro evoluir para um corpo celeste, seu núcleo será composto por uma partícula ou átomo de matéria primordial ou espiritual. O que está dizendo aqui é o seguinte: ela começa exatamente estabelecendo o centro dessa inteligência, que é aqui chamado de núcleo ou partícula ou átomo primordial. É o átrio que inicia toda a estruturação desse ser que está começando a se manifestar na matéria. A gente vai falar de Daiva e Prakriti, que é a luz divina, né? O corpo de luz do espaço, o primeiro sinal da forma. A vida incorporada nos centros Laya manifesta-se primeiro como uma nébula luminosa, como eu tinha falado, né? Aquela substância que a gente vê, os próprios telescópios veem, ou até numa noite muito escura, afastado da cidade, a gente vê aquelas nebulosas. Aquilo ali é a formação exatamente dessa vida. Uma matéria pré-genética ou espiritual, difusa no espaço, em um estado extremamente sutil. Essa matéria se encontra no quarto plano da natureza, que chama-se Prakriti, mas ainda no segundo dos 7 estados do universo material, contando para baixo. Isso aqui, vou dar uma paradinha aqui para explicar melhor isso aqui. Essa matéria é o quarto plano, é o plano que manifesta um campo físico de percepção. Nós vivemos nesse campo físico. Porém, nessa realidade que a gente está falando aqui, que começa, ele, como o campo físico, ele se divide em 7 planos também, subplanos, que cada um deles também se subside e assim vai, né? Sempre 7, 7, 7. Então, o que se está falando aqui é o seguinte, é que esse quarto campo, que é o campo material, nele, no segundo nível, de cima para baixo, ou seja, o nível búdico, né? A gente pode falar, relacionar como nível búdico. É dele, a partir dele, que essas coisas ocorrem. É isso que está se falando. É uma manifestação de Daiva Prakriti, a luz divina, ou seja, o Prakriti divino ou brilhante. Ele começa a luminosidade, né? Essa substância é inteiramente diferente da matéria que conhecemos na Terra e é impossível de ser reproduzida em laboratórios físicos. Muito embora ela tenha uma componente elemento físico, mas não é o físico que nós conseguimos trabalhar ou captar. Essa matéria primordial, em seu estado mais alto, que é o 7º, contando para cima, ou seja, o primeiro de cima para baixo, forma o núcleo do corpo solar, sendo a matriz de toda a matéria bruta. Ou seja, o que eu estava falando, é onde reside o ato primordial, aquilo que começa toda a estrutura da manifestação, a inteligência que está por trás de todas as coisas. É o Atman. A nébula, que se manifesta como um centro Laya, é atraída para uma localidade no espaço, se for um sistema solar, ou para um Sol, se for um planeta com o qual tem afinidades kármicas ou atração magnética. O que é que eu estou dizendo com isso? É que esse centro Laya, ele vai se manifestar em algum lugar em que vai surgir um sistema solar. Né? Ou, no caso, se já existir um sistema solar, ou seja, porque o ponto lá é para qualquer manifestação. É o centro de onde brota a manifestação em qualquer nível. Mas nesse nível aqui que está se falando, que é nível dos corpos ainda ou solares ou planetários, no caso de um planeta, esse ponto Laia vai surgir num sistema solar. É isso que ele está dizendo. Então, ele brota nesse sistema solar num ponto Laia. Vai começar aí a ter existência.
E isso está ligado com as afinidades kármicas, que vocês sabem que toda e qualquer coisa que aparentemente tem vida na manifestação, ele vem de ciclos e ciclos de outras vidas, de Manvantaras e Pralayas, Manvantaras e Pralayas, né? Então, o que é que ocorre aqui? Então, são esses skandhas dele que vão determinar a localização e o karma dele determinar onde é que ele vai nascer, né? Tudo está ligado à lei do karma. E esse dito skandha são aquelas tendências, aquelas energias e vibrações que você desenvolveu durante vidas anteriores. Então, é o que vai terminar a sua vida agora, nesse presente momento. Então, é o mesmo caso para os corpos celestes, da mesma forma que nós. O cometa, né? Essa matéria sutil se manifesta eventualmente como cometa. O quê? Esse ponto lá, a partir da ação, da existência dele, ele vai formar exatamente um cometa, no caso dos planetas. Não no caso do Sol, no caso dos planetas, especificamente. A matéria de um cometa é inteiramente diferente da que nós conhecemos na Terra, né? Ele está no quarto plano de manifestação, né, que é o físico, porém, se ele for percebido, porque pode não ser percebido pela nossa realidade física, mas se for percebido, ele está se manifestando numa matéria em um estado mais sutil. Então, ele não é uma matéria como nós conhecemos aqui, especificamente. É isso que está se dizendo. Ele é o peregrino etéreo que dele surge o planeta maduro, ou seja, ele é como se fosse o espermatozoide, né, que vai fertilizar exatamente naquele canto em que ele vai nascer. É uma ação muito similar, análoga, eu diria, né? Então, se o cometa conseguir seguir o seu caminho e não for engolido por um Sol, ele estará destinado a se tornar finalmente um planeta. O que é que ocorre aqui? É que quando ele nasce, ele começa uma trajetória. Ele nasce nesse ponto lá e ele começa uma trajetória. Ele vai se densificando, vai cada vez mais se transformando em matéria mais manifesta cada vez mais. Mas nessa parábola que ele faz dentro desse círculo solar, desse sistema solar, ele, no trajetória dele, ele pode ser engolido por outros corpos celestes, porque ele ainda está em contato com, apesar de ele estar ligado àquele sistema solar, mas ele está em contato com outros corpos celestes, ele vai circulando. Então ele pode ser engolido pelo Sol. Cometas que são atraídos para órbitas elípticas ao redor do Sol o são porque estavam destinados também pelo karma a se tornarem planetas no nosso sistema, né? Então, todos os sistemas produzem seus planetas desta forma. No entanto, o cometa pode perecer, absorvido ou despedaçado pelas influências ativas que cercam os sóis, que em um aspecto são vampiros cósmicos. Esse termo é meio pesado, mas é utilizado por Blavatsky. Eu vi na doutrina secreta, ela utiliza esse termo mesmo, vampiro. Alguns cometas, atraídos para órbitas elípticas fechadas ao redor do Sol, foram atraídos porque estavam destinados caricamente a se tornarem planetas do nosso sistema, né? Já disse aí. Então, outros cometas sofrem um destino diferente, perecendo ao serem absorvidos ou despedaçados pelas influências inexprimivelmente ativas que cercam os sóis. Eles atraem, eles chupam. Se ele cai no campo, tudo é karma. Então, se ele vai cair na influência daquele sol e aquele sol absorve aquele corpo, é porque tinha que ser assim. Então, esses sóis são centros de vida e de morte. Cada Sol, embora seja um doador de vida de seu próprio sistema de planetas, em um outro aspecto é também um vampiro cósmico. Então eu botei essa imagem aí, que é exatamente os corpos sendo absorvidos pelo Logos, né? Assim, a vida, que é a manifestação, e a morte, que é a dissolução, são apenas dois aspectos de uma mesma corrente universal.
em que a ação e interação desses seres produzem eternamente os planos do ser. O universo não é regido pelo acaso, mas por uma cadeia viva e contínua de seres conscientes, organizados em hierarquias. A hierarquia significa uma ordem de poder e sabedoria em graus ascendentes e descendentes. Cada estrela, planeta e reino da natureza está sob o governo vital de um ser divino, uma essência espiritual, um Deus, um dos inúmeros graus da escala evolutiva. Ou seja, está dizendo aqui que não existe só um Deus, são vários deuses, né? Nenhum mundo é autônomo. Todos participam de um sistema interconectado onde todas as partes e seres cooperam para a realização do propósito universal. Essas hierarquias dos poderes criadores se dividem esotericamente em 7 ordens. Dita aqui 4 e 3, né, porque tem um sentido. 4 são aquelas que regem os elementos mais materiais, né, que a gente já sabe quais são, relacionados com os 7 planetas e subdivididas em inumeráveis grupos de seres divinos, espirituais e etéreos. Aqui a gente vai falar sobre um conceito é conhecido como hiparxis. As hierarquias estendem-se infinitamente em todas as direções, né? Acima dos deuses que conhecemos, existem deuses maiores ainda. E abaixo dos homens existem os reinos inferiores em formação. Hiparx é o ponto mais elevado de cada série hierárquica, né? Que é conhecido como Hiparx. A unidade divina dessa hierarquia em particular. O que seria isso? Eu botei aqui uma imagem que vocês estão vendo aí do lado, uma montanha e um reflexo dela aí em cima, que eu botei uma imagem duplicada e invertida. E botei uma cruz e com o símbolo da estrela de 6 pontas no centro, representando esse ponto que representa o topo dessa hierarquia. Ela é o topo para a nossa realidade física, mas ela é o ponto mais baixo de uma hierarquia invertida num ponto superior. Então, essa imagem representa fielmente uma analogia bem legal para isso aqui. O hiparxis de uma ordem é, ao mesmo tempo, o início ou o ponto de partida da próxima ordem superior, como eu falei, né? Demonstrando a continuidade da vida cósmica. Ou seja, tudo está interligado, então ela está interligada, muito embora não percebamos, no campo do sutil ela está representando esse topo da nossa realidade. Essa imagem aí, para mim, representa perfeitamente o que eu estava falando. O homem ocupa o ponto médio na série evolutiva das hierarquias. Esse ponto médio é exatamente essa estrela aí, o centro da cruz. Não é à toa que se diz que o homem é o crucificado, né? O Christus, nosso interno, é o crucificado nesse mundo, entre essas duas realidades. Ele está abaixo dos deuses, que são hierarquias que ele ainda tem que atingir. Ele está acima dos reinos inferiores, que é o animal, o vegetal, o mineral, que ele deixou para trás. O homem é uma ponte viva entre o animal e o divino, destinado a se tornar um ser divino de uma ordem maior. A hierarquia dos poderes criadores divide-se esotericamente em 7 ordens principais de seres. Essas 7 ordens são compreendidas nas divisões de 4 e 3, o quaternário e a tríade sagrada. O quaternário é sugerido pelos 4 corpos ou as 3 faculdades de Brahma.
que são, né, o 4 e o 3, no caso aqui. Estas 7 ordens se relacionam com os 7 planetas, ou 7 raios de energia espiritual, e se subdividem em inumeráveis grupos de seres divinos, espirituais e etéreos. Aqui se fala de raios, ou fala-se dessas hierarquias sétuplas. Esses são os seres que estão por trás de todas as realidades. Então, os planetas sagrados, eles representam essas 7 hierarquias, esses 7 regentes da vida na manifestação. Tudo que está manifestado está representado de uma forma ou de outra por essas 7 hierarquias. Acima das 7 ordens manifestadas, existem 12 grandes ordens cósmicas que simbolizam um circuito completo do zodíaco, expressando a plenitude da vida divina no universo. Olha, está se falando de 7, mas também está falando dessas 12 grandes ordens cósmicas. E para entender melhor o que eu estou falando, todo mundo sabe que existem 7 notas musicais, 7 cores, né? Aquela coisa toda, do espectro das cores. E tudo isso está relacionado com o que você está falando aqui. Só que um exemplo bem legal para vocês entenderem isso aí é que essas 12 ordens representam os 12 semitons da escala musical. Então, de Dó até Dó, são 12 semitons. E dentro desses 12 semitons estão inseridas as 7 harmônicas ou as 7 notas musicais que representam essas 7 hierarquias. Então, é exatamente isso. A música é uma analogia perfeita, porque é a própria manifestação dessa realidade através da música, das vezes da música. Como não há caso, né? Não há coordenação consciente, a manifestação da vontade espiritual está ocorrendo dessa forma, porque ela não é de forma casual, ela é realmente planificada, ação consciente. O termo leis da natureza é apenas uma frase imprecisa e insuficiente para descrever a realidade. Não há leis cegas e mecânicas, mas sim inteligências que dirigem. As chamadas leis são a manifestação da ação, da vontade e da direção espiritual desses seres divinos, as chamadas hierarquias que governam cada plano. O universo é uma harmonia de propósitos conscientes e coordenação. É uma rede onde há roda dentro de roda e propósito dentro de propósito. Toda força ou energia manifestada na natureza é, em sua essência, consciência e movimento, ou manifestação da ação e interação de inumeráveis seres vivos do cosmos. Ao compreender essa direção interna e espiritual da natureza, o homem se torna capaz de cooperar conscientemente com ela, em vez de ser uma vítima do acaso. Ou seja, quando o homem compreende todo isso aqui, toda essa verdade, ele não mais vai se sentir como vítima, ele não é um perseguido, ele é o próprio gestor do seu destino. E sempre foi assim, só que ele não sabia, ele passou-se um período em que ele realmente não tinha conhecimento, ou esqueceu, né? Uma melhor palavra, esqueceu dessa realidade e está se relembrando do seu verdadeiro papel no universo. Em cada ser, humano, cometa ou Deus, reside o self, o si mesmo, né? Que é o centro divino. Este é o self dos selves, como eu tinha falado. O núcleo espiritual imortal, o princípio uno em sua essência mais pura. O self irradia para fora, criando múltiplos egos que se expressam nos planos da experiência. O ego é a personalidade parcial e o veículo temporário do self. O processo evolutivo é o reconhecimento gradual por parte dos egos de que sua verdadeira identidade não é a forma transitória, mas sim o self interior, o núcleo divino, de onde tudo irradia, né? O self interior é o mesmo que em todos os seres, desde o átomo até o arcanjo. A busca espiritual é o caminho pelo qual os egos individuais
dissolvem a ilusão da separatividade e percebem a unidade com o self de todos. O bem e o mal são relativos e dependem do nível de consciência em que se manifestam. O mal não é uma força absoluta, mas sim imperfeição, desarmonia ou ignorância do ser. Ou seja, é o caso em que nós vivemos, né? De uma forma geral, a humanidade vive ignorando de sua verdadeira realidade e por isso mesmo ela gera desarmonia, gera imperfeição. E é isso que é o processo de aprendizagem. O bem é definido como harmonia, equilíbrio e completude em qualquer plano em que o ser esteja. O conflito entre as diversas vontades e forças é o motor que impulsiona o universo para frente e para cima. É a fricção que gera o crescimento, gera sofrimento e que gera crescimento também. A chamada sombra ou mal não é a ausência de luz, é apenas o seu degrau preparatório. O mal é a inconsciência e o bem é a manifestação da consciência perfeita. O universo evolui em direção à harmonia total, onde a ignorância, o mal, será substituída pela própria luz e pelo propósito consciente de todas as hierarquias. Luz e escuridão, bem como espírito e matéria, são apenas manifestações da mesma essência ou realidade. Ambas são modos de vibração e de consciência, mas em diferentes graus de manifestação. Interessante que o que é sombra ou escuridão para a gente é luz para muitos seres, né? O nível de luz que nós percebemos é escuridão para um determinado nível de ser que está acima de nós. Então, assim, as coisas são no universo, né? A luz que conhecemos é a vida que vibra rapidamente, no estado ativo, pralaya ativo. A escuridão é a vida em repouso, a matéria raiz em seu estado de repouso, pralaya passivo. Nenhuma das duas é maligna em si mesma. Ambos são necessárias à alternância dos ciclos cósmicos de manifestação e dissolução. A própria manifestação só existe por causa disso, o contraste, né? A escuridão absoluta é, na verdade, a unidade completa no plano da realidade absoluta, onde todas as distinções de luz e sombra cessam. É interessante essa informação aqui, ó. A escuridão absoluta é, na verdade, a unidade completa no plano da realidade absoluta, onde todas as distinções de luz e sombra cessam. As antigas civilizações entendiam o politeísmo não como a crença em múltiplas personalidades divinas, mas como a multiplicidade das forças da natureza e dos princípios espirituais que governam o cosmos. Ou seja, eles sabiam, né, que eles estavam em devoção a um determinado aspecto da natureza, um prisma de Deus, um aspecto, uma faceta de Deus. Então, o politeísmo é ligado a isso aí. O politeísmo refletia a doutrina das hierarquias, reconhecendo a vasta cadeia de seres conscientes que administram o universo, deuses maiores, menores e etc. O monoteísmo posterior, ao simplificar o mistério para uma única personalidade divina, perdeu a noção da cadeia hierárquica e do pluralismo na administração cósmica. Ou seja, aí onde houve a deturpação, né?
O próprio nome hebraico Adonai, aplicado a Deus, é, na verdade, um plural que significa literalmente meus senhores, um eco do reconhecimento primitivo de uma pluralidade de poderes divinos. Ou seja, Adonai é um dos nomes de Jeová. Se utiliza na Bíblia o nome de Adonai. E ele significa exatamente isso. Já a cultura hebraica destinou ao nome Jeová como se fosse o Deus único. Né? Aí é onde está o erro. A filosofia esotérica vê o politeísmo filosófico como mais próximo da verdade científica do que o monoteísmo dogmático, que falha ao reconhecer a ordem viva e consciente que dirige toda a natureza. Ou seja, o ocultismo está afinado com essa questão do politeísmo. Muito embora o politeísmo houve degradação, isso não se pode deixar de falar, que é exatamente esse culto materialista voltado a esses aspectos do divino, né? O cristianismo, em sua origem, não era uma criação isolada, mas sim o resultado de influências do neoplatonismo, do estoicismo e das antigas escolas de mistério. Ou seja, é um produto de todas essas coisas. É um recorte de toda a sabedoria universal que foi colocada nesse mito cristão. O que a igreja dogmática fez foi substituir os deuses e deusas do panteísmo filosófico por santos e anjos na hierarquia celestial. Hoje o que se chama de santo é o que representa exatamente esses aspectos da politeístas, né? Essa substituição manteve inconscientemente a estrutura hierárquica da administração cósmica que a doutrina esotérica sempre ensinou. Figuras como Dionísio Areopagita, no século V, formalizaram essa estrutura ao sistematizar os 9 coros angélicos, criando a base para toda a teologia medieval. O que diz é o seguinte, que esse Dionísio, que foi discípulo de Paulo, né, e foi num monte chamado Areópago, lá na Grécia, Monte de Mártires ou Ares, ele foi instruído por Paulo, disse conta a lenda, e que ele, a partir de então, ele criou essa obra, uma obra que apenas substituiu a mesma hierarquia que o ocultismo conhecia, com os nomes que hoje a igreja utiliza, né? Os arcanjos, essas coisas todas, as potestades que ele criou. Não criou, né? Só nomeou, né? Na realidade. Assim, a doutrina da pluralidade divina e da administração por hierarquia sobreviveu sob uma nova roupagem religiosa, provando a antiguidade e a universalidade do conceito de que o universo é uma ordem governada por seres conscientes. O período subsequente ao início da era cristã foi um tempo de grande obscuridade espiritual e mental, com o domínio da fé cega e do dogmatismo. Os desvios intelectuais duraram por um certo tempo. O mundo europeu começou a sair desse lamaçal mental devido, em grande parte, ao trabalho de devotos da ciência e da filosofia natural. Então, grandes mentes como Shakespeare, como Herbert Spencer, né? Como Milton, John Milton, poeta, são pessoas que realmente, grandes cérebros que estavam vamos dizer, ligados nessa corrente de renovação. Né? Esse renascimento inaugurou a era atual, marcada pelas correntes de pensamento que hoje dominam a humanidade. Ou seja, isso aí foi o reinício que vai descambar exatamente na semente que chegou pela teosofia. Pensamento que hoje domina a humanidade, caracterizada pela busca da liberdade intelectual, que é a tônica da era de Aquário. Né? A filosofia esotérica afirma que a humanidade está no limiar de um novo ciclo,
muito mais nobre e espiritual, que está agora amanhecendo. A chegada ao fim dos primeiros 5.000 anos do ciclo hindu da Kali Yuga coincide com o fim de um ciclo messiânico de 2.160 anos, sugerindo a transição para essa nova era de iluminação e síntese espiritual. Chegamos então à nossa nova era e a era teosófica, é a era da semente de uma nova realidade. A teosofia surge como precursora e criadora do novo ciclo que está agora amanhecendo, um ciclo considerado muito mais nobre e espiritual. A teosofia não é uma religião recém-criada, mas sim uma restauração da sabedoria eterna, a doutrina secreta, que sempre esteja por trás das religiões e filosofias de todos os tempos. Ela é a essência de tudo isso. Seu propósito fundamental é reconciliar a ciência, a filosofia e a religião, mostrando que todas brotam da mesma raiz espiritual e verdade una. O século atual representa o despertar da consciência humana para a unidade e a interdependência de todas as formas de vida essenciais para a evolução da espécie. A emergência da teosofia está ligada ao fim dos grandes ciclos cósmicos e messiânicos, como os 5.000 anos que eu falei da Kali Yuga, marcando a transição para uma nova fase de iluminação mental e espiritual. O universo é o campo de manifestação onde o espírito se exterioriza, ganha a experiência através da forma, que são os egos, e retorna à fonte una, que é o self, né? Enriquecido pelo ciclo, ou seja, pelas experiências que foram vivenciadas nesse ciclo. O ser humano é uma expressão individualizada do divino, uma ponte viva entre o animal e o arcanjo, e sua evolução é a manifestação consciente desse grande ciclo. A nova era teosófica já está amanhecendo, coincidindo com o fim de importantes ciclos cósmicos, né? Como o Kali Yuga e ciclos messiânicos. É bom falar aqui que existe uma corrente hindu que fala que o Kali Yuga está se encerrando, né? Existem muitos debates em cima dessa temática. E isso aqui eu não vou entrar aqui não, mas existe essa informação. Essa fase convida cada alma a cooperar conscientemente com a lei universal, as ações das hierarquias, tornando-se um instrumento ativo do despertar planetário. Assim, como o cosmos passa por sua aurora, o coração humano também está destinado a conhecer seu amanhecer eterno, realizando a unidade e o propósito consciente do self interior. Concluindo, a gente pode chamar atenção para o fato de que, exatamente na época em que os primeiros 5.000 anos do ciclo hindu, que chamamos de Kali Yuga, que dura 432.000 anos, né, chegaram ao fim, segundo algumas informações, né? Isso é porque diz que existe uma confusão aí nessa questão do quantitativo de anos em relação aos tempos, os períodos, né, cósmicos, né? Bom, eu não vou entrar nessa questão. Mas a numerologia é muito interessante e essa dica foi dada no próprio texto do Puru, que no final do capítulo ele diz o seguinte, que esse número 432, que somos os zeros, né? 432 tem relação com o ciclo messiânico, que é a era de peixes, né? Encerrou, e está começando a era de aquários. Então, foi fechando um ciclo de 2.160 anos. Mas se você observar, 216 é metade de 432. 432 dividido por 2 dá 216. A tônica aqui também é que 5.000 é metade de um ciclo de 10.000 anos, quer seja um ciclo completo de alguma importância, né?
Eu não vou entrar nesse assunto, mas isso é um debate tremendo que se pode entrar aqui em relação à simbologia desse fechamento de um ciclo de grande importância. Não à toa que foi nele que foi plantado exatamente a semente da sociedade teosófica como a semente da nova religião universal, né? da fé universal. Não é à toa. Então, tudo está ligado a essa questão dos ciclos. Isso é de uma grande importância que é apenas aventado por Puruca, e eu gosto de estudar essas coisas particularmente. Então, esse número, né, 2160, é a metade do ciclo da raiz hindu, ciclo raiz hindu babilônico, de 4.320 anos. Isto sugere que nossa era atual não é apenas o fim de um ciclo, mas o ponto de equilíbrio no meio de um ciclo maior, marcando a inflexão matemática e espiritual para uma nova aurora. Então aqui eu encerrei a parte do capítulo e, como sempre eu faço, eu fecho com esse textozinho que vem no começo, que são as citações. Então, no início desse capítulo tem duas citações, que é a que eu vou ler agora, né? A hierarquia dos poderes criadores divide-se esotericamente em 7, 4 e 3, como eu já tinha falado, né? Compreendidas nas 12 grandes ordens simbolizadas pelos 12 signos do zodíaco. Estas 7 ordens da escala manifestada relacionam-se com os 7 planetas. Todas se acham subdivididas em inumeráveis grupos de seres divinos espirituais, semi-espirituais e etéreos. As hierarquias principais entre elas são sugeridas no grande quaternário, ou os 4 corpos e as 3 faculdades de Brahma exotericamente, e o Panchasyam, os 5 Brahmas, ou os 5 Dhyani Budas do sistema budista. Uma pausa aqui, falando de 5 e 5.000 tem relação, viu, gente? 5 e 5, porque os 5.000 se reduz a 5. Aqui é a citação de Blavatsky na Doutrina Secreta, na página 203 do volume 1. A negativa, essa aqui é outra citação, a negativa em admitir que em todo o sistema solar possam existir outros seres humanos racionais e inteligentes, além de nós mesmos, constitui a maior das presunções de nossa época. Tudo o que a ciência tem o direito de afirmar é que não existem inteligências invisíveis que vivam em condições iguais às nossas. Não pode negar, em termos categóricos, a possibilidade de que existam outros mundos dentro do orbe, sob condições inteiramente diversas das que constituem a natureza do nosso. Não pode negar também a viabilidade de uma comunicação, ainda que limitada, entre alguns desses mundos e o nosso. Segundo os ensinamentos, ao mais elevado desses mundos pertence às 7 ordens de espíritos puramente divinos. Aos 6 inferiores correspondem as hierarquias que podem, em certas circunstâncias, ser vistas e ouvidas pelos homens e comunicar-se com os seus descendentes na Terra. Gerações estas que se acham ligadas a elas de modo indissolúvel, pois cada princípio no homem tem sua origem direta na natureza desses grandes seres. Eles são reflexos desses grandes seres, que nos proporcionam, cada qual na sua esfera, os nossos elementos invisíveis. Então, isso também da Doutrina Secreta, volume 1, né? Página 133 na versão em inglês e 180 na edição Passamento. Assim, eu encerro a nossa fala de hoje e muito obrigado pela presença de vocês.